Graça e paz, pessoal, da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Louvado e engrandecido seja Deus. Que o Senhor continue a nos dar discernimento da palavra dEle, para que a gente possa estar bem, entendidos desses últimos tempos. E é importante que a gente entenda, porque é muita confusão, é muita mensagem que não tem fundamento. E eu vou ler uma mensagem aqui, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versos 13, que vai falar da vinda do Senhor, onde eu quero abordar essa questão do arrebatamento. Existem mensagens em Coríntios que vai falar da nossa transformação, do corpo transformado, e vai falar também aqui em Tessalonicenses a respeito do arrebatamento. A única palavra que fala de um arrebatamento é aqui em Tessalonicenses. Aí eu vou precisar ler outras onde as pessoas pegam base para fortalecer essa ideia. Não estou dizendo que não vai ocorrer, pelo contrário. Mas é importante entender o porquê, Por que haverá a necessidade de um arrebatamento. Porque é algo extraordinário, é algo sobrenatural, não comum, Não é algo comum. A gente nem consegue imaginar, como que isso... Claro que o Criador tudo pode, mas é importante entender em que curso vai acontecer esse arrebatamento. Será que o povo está preparado? Será que o povo está entendendo outras situações de sobrenatural que vai haver na Terra antes desse acontecimento? Eu peço que vocês se atentem, é mais como um alerta para estudar, para que estejamos de fato, preparados. Porque eu creio que é iminente, Acontecimentos extraordinários que estão escritos aqui no livro dos profetas e também no Evangelho é iminente, é para qualquer momento. Então a gente precisa estar preparado, tá? Aqui vocês vão ouvir barulho, tá? Porque é perto de rodovia, estrada, então vamos atentar aí a mensagem. Então aqui em 1 Tessalonicenses, a partir do versos 15, vai dizer: dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, certamente não procederemos os que dormem. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Ele pede para consolarmos, Console uns aos outros com essas palavras. Então, todos os acontecimentos sobrenaturais que haverão antes desse arrebatamento, vai ter uma razão por que desse arrebatamento. Porque em Apocalipse vai dizer que até o final os homens permanecerão incrédulos, E se reunirão para querer atacar a cidade santa, a Jerusalém celestial, Mas vamos entender aqui direitinho, para que não fique dúvida. Porque falar de arrebatamento é muito fácil. Agora a gente precisa entender o passo a passo, E essa mensagem de Tessalonicenses, ela está muito alinhada aqui a Daniel 12. Que vai dizer: naquela ocasião Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então.
Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e para o desprezo eterno. Eu vou ler de novo, tá? Acredito que vocês sabem que Miguel, ele é um anjo de batalha. Tem um relato que ele fala para Daniel que foi a demora dele chegar por conta de uma batalha que estava sendo enfrentada nas regiões celestiais. Mas ele veio até, né, Daniel. Ele é um anjo de batalha. Então, entendo que nesse tempo haverá necessidade do surgimento sobrenatural aí, né, dele, de Gabriel, né? De Miguel, perdão, de Miguel. Ó, naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia, tribulação. Aí eu vou ler Mateus 24, vocês vão ver, né? Como nunca houve desde o início das nações até então, mas naquela ocasião, seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões. Tá percebendo o processo? Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Processo, um tempo rolando aí, né? Acontecendo. Aí o grande evento, multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e para o desprezo eterno. Aqui vai estar alinhado a Apocalipse, que vai falar desse mar de lago de fogo e enxofre. Nos lembra aí os vulcões, né? Então muitos serão mortos pela segunda vez. Por isso a Bíblia fala, bem-aventurados que não passaram pela segunda morte. Então, serão ressuscitados porque morreram na incredulidade, estão dormindo, como diz a palavra, estão no Seol, né? Que é sepultura. Então, acordarão para esse juízo. Então, morrerão novamente e serão desprezados eternamente. O que será desprezado? A alma, né? Porque o espírito retorna para Deus. Então vocês se atentem aqui ao alinhamento, tá? Então aqui de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, depois Daniel 12, e aí você, né, vai para Mateus 24, vamos lá, Mateus 24, Mateus 24, a partir do versos 29 diz: imediatamente após a tribulação daqueles dias, olha aquela tribulação, angústia, está escrito lá em Daniel, qual vai ser o fenômeno, qual vai ser o acontecimento, onde, né, as pessoas verão, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão. Desculpa, gente. E verão o Filho do Homem vindo nas nuvens. Só um instantinho, pessoal. Então, pessoal, continuando. Como diz aqui Mateus, né, 24, a partir do verso 29. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol, e aqui está entre aspas, tá? O sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as nações da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória.
E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aí aqui é onde eles, coloquei lá no início, eles alinham essa mensagem aqui como essa reunião, né, reúne tudo no céu. E não está escrito assim, a palavra do Senhor ela é muito clara. Então haverá essa reunião, é como se fosse a parábola lá que o Senhor fala do joio e do trigo. Separará o joio do trigo. Então ele reunirá o povo dele. Onde que ele vai reunir? Não sei, né? A terra ela é gigante, mas haverá essa reunião, não é um arrebatamento, é uma reunião. E o acontecimento aqui que me chamou muita atenção são esses fenômenos da criação, né? O sol e a lua não vai dar a sua luz. Então perceba que serão acontecimentos assim sequenciais, né? E esse acontecimento aqui, ele tá muito ligado a Zacarias. E eu vou ler aqui, tá? Zacarias capítulo 14, que vai falar a vinda do reino do Senhor. Vejam, o dia do Senhor virá, quando no meio de vocês os seus bens serão divididos. Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade. Por que que o restante não será? E essa mensagem aqui ela não pode ser entendida como quando Yeshua, né, ele profetiza ali a invasão de Jerusalém. Não é essa mensagem, aqui é outra. Aqui é outro tempo, tá? Então isso aqui são acontecimentos que estão acontecendo, como eu estou colocando para vocês. O arrebatamento é a última, é uma necessidade. Por conta dos fatos, imagina aí o que está acontecendo na Terra. Não é mais o curso que nós conhecemos como natural, né? Agora são juízos sequenciais da parte do Senhor que se manifesta. E o reino vem e esses acontecimentos aqui, tipo quando fala, mas o restante do povo não será tirado da cidade. Eu dou graças ao Senhor por isso, porque isso aqui é uma revelação. Mostra que pessoas que estão lá em Jerusalém, tem gente que se converte, que está se convertendo e que se converterão. É minoria? Será minoria? Sim, mas haverá, né? Então não vai ter necessidade de serem retirados, né? Depois o Senhor sairá para a guerra contra aquelas nações, como ele faz em dia de batalha. Naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte, e a outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, pois ele se estenderá até Azel. O monte se estenderá. Aqui demonstra nessa reunião o povo, né? O povo do Senhor aqui indo para um lugar seguro, né? Esse exílio. Fugirão como fugiram dos terremotos nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, o meu Deus, virá com todos os seus santos. Naquele dia não haverá calor nem frio. Será um dia único, um dia que o Senhor conhece, no qual não haverá separação entre dia e noite. Porque mesmo depois de anoitecer haverá claridade. Naquele dia, águas correntes fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar do leste e metade para o mar do oeste. Isso acontecerá tanto no verão como no inverno. É interessante isso aqui, por quê? Porque está colocando a questão de espaço-tempo, né? Tanto no verão como no inverno. Então são acontecimentos, está acontecendo.
né? Coisas extraordinárias estão acontecendo. Recapitulando aqui, tá? Como eu li Tessalonicenses, mas é uma mensagem que tem que ser guardada para o último processo, vou colocar assim. Aí eu li Daniel, né? Que está muito alinhado essa questão do povo ressuscitar, né? O povo que morreram em Cristo. Está muito alinhado à reunião, como eu li em Mateus 24. Após toda essa tribulação, todos esses acontecimentos aí, todas essas coisas acontecendo, o povo sendo reunido dos quatro ventos, ou seja, entende-se também que dos quatro cantos da terra, protegido. E aí, como eu li aqui agora em Zacarias, peraí, deixa eu ler novamente, para não ficar... aqui no verso 5, vocês fugirão pelo meu vale. Vocês fugirão pelo meu vale, entre os montes, pois ele se estenderá até Azel. Fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, o meu Deus, virá com todos os seus santos. Então o povo já sendo recolhido, entenda aí que é algo natural, fugindo, já foram retirados talvez de forma sobrenatural, né? Porque o Senhor tem servo para todos os cantos da terra. Então é estendido esse monte e os santos, os anjos vêm para proteger o povo. Está acontecendo, né? Imagina aí tudo isso acontecendo. Agora nós vamos aqui para Apocalipse, né? E eu acredito que em nenhum momento vocês ouviram falar em palavra de arrebatamento, a não ser em Tessalonicenses, né? E aqui em Apocalipse, é interessante prestar atenção, tá? No capítulo 21, vai falar a respeito da Nova Jerusalém. Então vi novos céus e nova terra. O João tá tendo aqui uma visão, tá? Ele tá vendo, novo céu, nova terra, né? Pois o primeiro céu e a primeira terra já tinha passado e o mar já não existia. E é muito interessante, eu vou continuar lendo, mas eu preciso falar a respeito disso aqui. Para que Deus fez o mar, né? O Senhor fez o mar para que as pessoas abusassem, né, dos pudores e mostrar o seu corpo, para mostrar com toda a força a vaidade, né, e trazer os desejos carnais. O Senhor fez a praia para isso? O Senhor fez o mar para isso? Para que o Senhor fez o mar? Para que tem aí o Mediterrâneo, os oceanos, Pacífico, né, como queiram colocar? Para que existe? Para resfriar a terra. Porque nós sabemos que existem muitos vulcões, né? E eles não entram em erupção. Um ou outro entra, né, em fases aí, mas eles estão controlados. Eles não aquecem a terra que nós precisamos para plantar, para viver, né? A gente é morador da terra. Então o Senhor fez tudo com propósito. Ele não fez o mar com o propósito que as pessoas, né, utilizam da forma como utilizam. Ele fez com esse propósito. E aqui não existirá mar. Por que não existirá? Porque o povo do Senhor vai estar reservado, vai estar guardado, protegido. E o perrengue acontece aqui, eu entendo, né? O perrengue maior, eu acredito que vocês nunca tenham ouvido isso na vida de vocês, apesar de que está bem claro aqui. Só que a gente só precisa entender que existe um processo e que foi tudo desenhado, arquitetado. O Criador tem tudo aqui, né?
muito claro para a gente entender como que será esse tempo. E tem gente que achando que vai sair daqui da terra e ir para o céu. Carne e sangue não habita no céu, não se dão em casa, não casam nem se dão em casamento. Mas essas coisas sobrenaturais que fogem do nosso raciocínio acontecerá e está escrito aqui na Bíblia. Então, acredito que será isso, né? E aí, certamente, entrará em erupção em aquele fogo reservado que está lá escrito em Pedro. Pedro não, em Tessalonicenses, vai destruir todos os elementos que estão aí, né? E o Senhor retirará os ímpios da terra. Desta maneira fica muito evidente o alinhamento, né? Versos 2. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, eles serão o seu povo e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que está sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas, e acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então toda a impiedade, estamos aí no tempo em graça, onde estamos na expectativa de Tessalonicenses 4, que é a vinda do Senhor, e todas as coisas serão todas as coisas que nós entendemos espirituais como o reino celestial, a nova Jerusalém, será visível, será real aos nossos olhos. Antes que isso aconteça, coisas acontecerão aqui na terra, porque o Senhor ele não volta atrás com a palavra dele, ele é fiel, né? E aqui, como eu li no finalzinho, né, no versos 8, na parte B aqui do verso, diz: o lugar dele será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então imagina aí, sem mar, erupções, fogo reservado, como se sabe que o que ocorreu em Sodoma, né? Então as pessoas sendo mortas, essas que ressuscitaram, né? Porque se entende que quem está aqui não vai resistir. Embora os reinos dos homens, os homens permanecerão, né, incrédulos, lutando contra algo impossível de ser combatido, que é a manifestação do Senhor e o seu poder. É por isso, gente, que nós que cremos na palavra do Senhor, que tememos ao Senhor, devemos nos debruçar a entender a palavra do Senhor e buscar proteção espiritual, proteção em Deus, em Cristo. Porque a maquinação do coração do homem é tão severa que ele chega ao ponto de querer enfrentar o próprio Deus. Imagina nós, né? Se não é a misericórdia do Senhor na nossa vida, para que a gente resista para esperar que esses acontecimentos, possamos alcançar esses acontecimentos nessa geração, né? Porque muitos são as situações colocadas para que seja aí, vamos dizer, finalizada a vida
na terra, né? A vida do cidadão comum, cidadão, do mero mortal que crê, mas que tem aí a certeza absoluta da vida eterna, né? Agora eu vou aqui para Coríntios. Tá um ventinho bom aqui, né? Do calor. O Brasil tá muito quente, né? Aqui, ó. Acho que é primeiro, deixa eu ver, peraí. Acho que é primeiro Coríntios. Aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 15. Eu vou ler a partir do verso 51, tá? 51 ao 55, que vai dizer: Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aqui, ó, Daniel. Tá? Aqui o apóstolo está colocando: nem todos dormiremos, ou seja, estaremos aqui na expectativa, no aguardo do nosso Senhor e desses acontecimentos. Entendendo, né? Que é importante que se entenda. Esses mortos que vão ressuscitar primeiro, como está escrito em Daniel, eles já vão ressuscitar com um corpo incorruptível, né? E nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? E aqui no verso 53 responde, né? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é tão zeloso, tão maravilhoso, que esse processo ele se faz necessário, embora será muita informação, porque o Senhor está nos dando tempo, né? Já são aí mais de quase 2000 anos depois da vinda do nosso Senhor e do sacrifício, né? Da nova aliança. Porém, as pessoas estão mergulhadas a entendimentos errôneos, não foram libertas e nem estão compreendendo, como diz a própria palavra, não conhece a Deus e seu eterno poder. Não entenderam a mensagem de modo espiritual, para estarem preparadas e não ficarem, né, surpreendidas com esses acontecimentos. E aí eu vejo a misericórdia do Senhor, que Ele, nesse tempo aí, o povo ainda vai se despertar, né, para entender. E tem uma mensagem, gente, que ela precisa ser compreendida. Quando dirão paz e segurança, virá sobre eles repentina destruição.
Eu quero colocar somente o que está aqui na Bíblia, mas nós sabemos qual é o percurso do mundo, né? Dos reinos da terra, dos reis da terra, qual é a expectativa de guerra ou de paz, quais são as causas aí, quem busca um pouco de conhecimento de política ou geopolítica, quais são os alinhamentos e quais são as discussões, né, a respeito de tudo isso. Tratando-se do que a Bíblia já coloca que vai acontecer quando disserem paz e segurança, porque chegou a um nível que essas mesmas pessoas que permanecerão redutíveis, né, porque não querem render glórias ao Criador, como que elas podem ser fiel à paz? E a Bíblia fala que eu vos dou a minha paz, não como o mundo as dá. Então a única paz verdadeira de confiança que nós podemos crer, né, tranquilamente, é a paz que vem do Senhor. E a paz dele requer de nós conhecimento bíblico, requer de nós uma transformação de caráter, de conduta, requer de nós uma vida espiritual, um descanso nele, que é o caminho, a verdade e a vida. E é interessante porque aqui o que não falta, gente, é mensagem que eu poderia abordar, né? Quando o Senhor, ele está conversando ali, deixa eu ir aqui para João, tá? O vídeo não ficar muito extenso. Deixa eu ir aqui para João, onde há um diálogo muito interessante do Senhor. Com seus discípulos, né, quando ele faz algumas afirmações muito importantes e que não era, né, entendido porque eles não haviam, não tinham aqui, ó, não tinha o Espírito Santo ainda para que eles tivessem discernimento, né? Aqui em João 14 vai dizer, e o Senhor vai fortalecê-los, né? Isso é muito bom. Não se perturbe o coração de vocês, creio em Deus, creio também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceria também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Vocês não me conhecem, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-me o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creio em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creia, por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado.
fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Ele está falando aqui de coisas extraordinárias, ele está afirmando que o Pai está com ele. Ele não está falando, eu sou o Pai, eu sou o Criador, ele está em mim e eu estou nele. O Senhor, ele é muito claro, e aqui exigiria deles entendimento de todas as mensagens, e essa aqui especial, porque eles estão falando de algo que eles queriam ver o Criador, né? Mas o Criador estava com o Filho, e é muito importante que vocês compreendam isso. E ele fala que na casa do Pai há muita morada. Entenda que ele está falando do espiritual, assim como também a parábola de Lázaro e o rico. Gente, uma alma que morre confiando no Senhor, morre salvo, ela desfruta sim de uma outra dimensão, e certamente tem uma morada e tem uma experiência extraordinária, como Abraão, né? A palavra lá não me lembro exatamente agora se é em Hebreus ou Romanos 7, que fala que ele visualizou coisas ainda mais extraordinárias, né? As promessas que ele recebeu aqui não se comparava a coisas gloriosas. Então o Senhor tem sim a todos esses que descansaram nele, na esperança nele, coisas extraordinárias para eles. Estão com o Senhor, com certeza, desfrutando, os discípulos, né? Aí a gente precisa separar o joio do trigo, a gente precisa entender, né, quando o Senhor está falando de palavras afirmativas, de como que será a nova terra, que já está preparada desde o início, como que será a vida aqui sem choro, sem dor, sem pranto, a adoração a Ele em Jerusalém, porque haverá um só Espírito, um só Senhor, como está escrito no livro dos profetas. E aí a gente peca e não entender isso e achar que vai ter um arrebatamento, que seremos poupados de uma tribulação aí eminente, e que muitos ainda chegam a crer que vão para o céu. Então a gente precisa entender que a mensagem ela é muito clara, mas precisamos ter o Espírito Santo. E o que o Senhor coloca aqui é maravilhoso, porque eles precisavam enxergar o Criador nele. De que maneira? Os prodígios, os milagres, as coisas extraordinárias, as palavras únicas, né, do Filho espiritual, do Filho de Deus aqui na terra, a presença do Criador todo o tempo com ele. Porque o Senhor está continuando a obra através do Filho. O Senhor está trabalhando desde o início, não para, Ele mesmo fala em Colossenses, em sua fala. Tem uma fala lá que, né, coloca que eu e o Pai, não, foi em Timóteo, eu e o Pai trabalhamos, né, eles não descansam o tempo todo. Então precisamos entender que o arrebatamento certamente acontecerá por conta de uma necessidade, a maquinação do coração do homem. Hoje o homem está aí, né, criando bombas nucleares, já tem foguetes, tem canhões, né, tem todo tipo de coisa. E esses homens, eles não terão os olhos abertos para ser espirituais. É muito derramamento de sangue, é muita coisa ruim. E ao invés de ter aproveitado a riqueza, o que a terra do Senhor oferece, né, como riqueza para acabar com a fome, né, com as injustiças, que o Senhor odeia a injustiça, acabar com a pobreza, com a miséria, com a violência, tratando pessoas, né, dignamente e sendo verdadeiros, sendo fiéis. Eles acumularam riquezas e não trabalharam nesse propósito, né, visando a questão da caridade, do amor. Como líderes, eles tinham que ter essa responsabilidade de se unirem
para o bem, ao invés de se unir ao inimigo de nossa alma e não permitir que o Espírito Santo esteja aceso, porque é o ser humano que apaga o Espírito Santo. Então nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Se o espírito está apagado, o que resta de um corpo é uma alma triste, é uma alma que não tem paz, não tem esperança, e aí vem muitas doenças psicológicas, né? Muitas coisas terríveis na vida de pessoas que vão definhando. A explicação é essa: nós precisamos do Espírito Santo do Senhor e aceso. Nós precisamos ter o entendimento, o discernimento da palavra de modo espiritual. Esse vídeo ele ficou longo, porém necessário, para que as pessoas entendam que Deus quer justiça, Deus quer fidelidade, Deus quer verdade. E Ele deu esse tempo pra gente, e quando começar as coisas acontecerem pela manifestação, né, do Senhor, com situações extraordinárias, como a luz não dá, a lua não dá a sua luz e nem o sol, não havendo mais noite, quando os elementos se derreterem, né? Creio que aí o povo já vai estar guardado nesses montes. Quando não existir mais mar e a terra estiver aí superaquecida, discutem muito a respeito do aquecimento, né? Mas imagina sem a água do mar. Isso parece loucura. Mas a loucura de Deus é sábia, né? A loucura, entre aspas, né? Porque os homens acham loucura, mas é pura sabedoria e conhecimento. Então que vocês estejam atentos a esses eventos e confiantes de que a terra ela não pode continuar da forma como está, com injustiça, com miséria, com violência, com maldades. Não, a terra não foi criada com esse propósito. O Criador, ele tem sido tolerante, como diz em Pedro. Muitos dizem, cadê a vinda do Senhor, né? Desde os tempos antigos se fala, mas se esquecem que pela água, né, 8 pessoas foram salvas. E que o Senhor, ele não cumpriu ainda esses acontecimentos que eu li aqui, porque ele quer que as pessoas sejam alcançadas pela capacidade de estudarem a palavra dele, de conhecê-lo através da sua criação, que tem trazido só coisas boas pra gente, né? Como a chuva, a luz do dia, dentro do tempo aí, né? Noite e dia, o oxigênio que a gente ainda respira, a terra que ela ainda é produtiva, a água do mar ainda aí, né? Para manter essa terra na sua temperatura, para que a gente possa viver. Então o Senhor está mantendo tudo isso para que através da criação dele, muitos se arrependam e também, claro, além de tudo, o acontecimento extraordinário, a vinda do seu Filho, que as pessoas busquem o conhecimento do Santo, busquem o conhecimento do Senhor, entender o propósito dele, porque que ele enviou o Filho dele. Porque nós não podemos ser salvos pelas nossas obras e nem pelas nossas justificações, mas nos apeguemos ao justo e sejamos transformados